Há alguns dias conversando com alguns amigos, alguns formados em música, musicólogos, compositores, arranjadores, maestros e cantores e etc. Eles me elogiaram, pois eu também entendo, e quando eles conversam comigo entre si, eles me elogiam porque qualquer pergunta que eles me fazem, eu respondo. Um deles me perguntou se eu era formado em música. Eu falei que era formado em sacanagem, e todos os cantores do passado eu conheci e curtia suas obras musicais. Orlando Silva tomava muito chopp comigo, ele pagava a despesa porque me admirava. Roberto Carlos, então, sempre pagava pipoca lá no Cine São João de Meriti. Depois que ficou rico, agora liga para casa todo dia sem ser a cobrar. Elisete Cardoso, num show dela, não meu, ela desceu do palco, me pediu um autógrafo e de humildade, pedi um também para ela. Aí o maestro me perguntou: agora, esse tu não conheces? Esse quem? O Elimar Santos. Elimar Santos? Ah, conheço, mas nunca comi. Mãe e filho foram parar na delegacia. A mãe chegou para o delegado e falou: senhor delegado, o meu filho me bateu. Pois não, minha senhora, sente-se aí, me conte como aconteceu. Ele sempre me bateu, eu não sou dessas coisas não, mas ele sempre me bate, mas eu adoro que ele me bata. Aí o delegado não entendeu e resolveu mandá-la para exame de corpo de delito. Aí a mulher: não, doutor, não precisa não tem corpo não tem marcas no meu corpo não precisa. Ele nem precisa assinar um 129, mas ele não vai me bater aqui, mas em casa ele me bate muito, doutor. Perto de mim ele me bate. Aí o delegado começou a ficar meio desconfiado. Não tem marcas no corpo e a senhora gosta? Alguns minutos depois, a mulher veio explicar ao delega que o filho bate a carteira dela. Numa missa, o padre abriu a Bíblia e mandou a pessoa ver em Lucas 24. Aí o rapaz, no momento, a criancinha que estava sentada na primeira fileira de cadeiras levantou e perguntou: e por um acaso Lucas é vice-viado, é? Certo dia, conversando com uma amiga minha, eu estava até transando com ela. Aí ela falou: Jacaré, você tem que conhecer meu filho, é um homem forte, ele é um touro, você tem que conhecer ele. Aí eu imaginei um homem forte de seus 200 quilos, do jeito que ela falava. Só que quando eu estava transando com ela, de repente o cara chega, magro, esquelético, parecia um faquir. Aí eu falei: ué, você não disse que ele era forte e comia todos os dias? Aí ela falou: Jacaré, ele é magro, mas ele me come todos os dias. Era uma mãe de santo. Uma cozinheira profissional para outra cozinheira profissional. Olha, eu faço uma comida que tem um cheiro que a vizinhança sente de longe. Aí a cozinheira mais humilde falou para outra: eu faço um cocô que o cheiro a vizinhança sente de longe. Eu conheço um cara tão tarado, mas tão tarado, que ele comeu uma pombagira com pena e tudo, nem teve o trabalho de depená-la. Todo dentista é um vidente, tá sempre vendo dente. Eu conheço uma pessoa que o camarada só vive armado. Aí o outro perguntou: ué, se tirar o revólver dele, ele morre? Uma vez, um homem que morava próximo a uma favela dessas do Rio ligou para a polícia e falou que estava tendo tiroteio e que teria medo de tomar uma bala perdida. De repente, uma bala pegou na cabeça do cara. Aí a esposa dele falou: tá vendo? Estava reclamando de bala perdida, agora a bala o encontrou. Pica deselegante é aquela que é suja, e aquela que entra limpa e sai suja de vaselina.
Merda! Uma mãe de santo me chamou para ir na macumba dela. Jacaré, vamos lá na minha macumba. Aí eu perguntei se tinha vaga para pastor. Tem? Para eu pregar a palavra para teus filhos de santo? Uma vez um locutor de rádio evangélica gravou seu próprio testemunho num cartucho e deu testemunho na igreja. Ele entregou o cartucho para o operador, pois o operador teria que colocar seu testemunho no dia certo para ir para o ar, no horário do programa. O locutor pediu ao operador: fulano de tal, eu já vou embora, eu já vou entrar no ar. No mesmo momento, o operador sacou de um 38 e apertou no peito dele e falou: já que tu quer entrar no ar, tu vais subir mais cedo, tu vais para o céu. Eu não sei porquê. O Paulo César Riso é um homem sério. Eu conheço um senhor que cria gatos, mas ele tem falta de higiene. Ele come a própria comida dos gatos. Ele dorme com os gatos. Quando ele vai cagar, ele nem limpa o cu. Aí, quando ele dorme, os gatos sentem o cheiro de ração no cu dele, começa a lamber o cu dele, pensando que é a ração que ele vai botar para fora. Semana passada eu vinha no ônibus e ao meu lado vinha uma senhora, ela puxou assunto, vinha falando das coisas do dia a dia, e ela me perguntou qual a novela que eu assistia. Aí eu lhe disse que de vez em quando eu vejo a novela Chica da Silva, e falei que de vez em quando tem até umas cenas picantes. Aí ela se espantou e falou: ué, como é que eu nunca vi a pica dos atores? O ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, tem sobrenome de Pombagira, melhor que Chu. Quem nasce na Colômbia é colombiano. Agora, quem nasce no Peru é criancinha. Falou: mãe, como pode uma pessoa nascer no Peru? Seu Peru tem um buraquinho tão pequeno. A boceta sim, tem um buraco grande. Agora, o Peru tem uma uretra pequena. As crianças de hoje estão muito avançadas. A cerveja grama é verde e é feita de capim ou mato. A mesma fé que você tem e não crê em Deus, eu também tenho crendo em Deus. Certa vez eu estava num pagode vendo os pagodeiros cantando, eu estava alegre tomando minha cervejinha e eles também. Aí de repente chegou um rapaz e me perguntou se eu cantava, e eu disse que cantava. Dali surgiu uma amizade. Aí eu perguntei se ele cantava e tocava algum instrumento. Ele disse que sim, que já tocou com muitas pessoas importantes, que nem Jeca Pagodão, Elimão Santo, Emiliano São Guiar. E aí eu perguntei que instrumento ele cantava. Ele disse que tocava punheta mesmo no pau dos cantores e compositores. Uma vez eu estava lá em São Paulo, estava num bar tomando uma cerveja. De repente, senta ao meu lado um homem com cara de maluco e ao mesmo tempo com cara de mentiroso. De repente, ele começa a puxar assunto comigo e eu não estava muito afim porque queria mais provocar a inspiração para fazer piadas. Mas o cara começa a puxar papo comigo e eu perguntei: meu caro, o que está acontecendo com você? Ele disse: cara, tacaram fogo em mim. Eu olhei para ele e eu imaginei um cara maluco. Depois que eu vi que não tinha nada demais, aí eu falei: esse cara não é maluco, ele é mentiroso. Se alguém tivesse ateado fogo nele, ele estaria todo queimado. Eu insisti: meu senhor, o senhor está delirando. E ele: tacaram, eu estava dormindo, tacaram fogo em mim, debaixo da marquise. Eu sou mendigo de rua e tacaram fogo em mim. Aí eu falei: meu senhor, se alguém tivesse tacado fogo no senhor, o seu corpo estaria todo queimado. Aí ele veio confessar que tacaram uma garrafa de fogo paulista nele.
Quando eu falei em público que existia uma emissora de rádio que não tinha locutor, um monte de gente falou: ah, Jacaré, não inventa, como pode? Só se for rádio amador. Aí eu falei: não é a rádio Antena 1, só tem locutora, é a 103,3 FM, só tem mulher. Semana passada, a Ponte dos Remédios ficou corroída e caiu. Nisso tinha um hospital a 200 metros. Os pacientes, sabendo disso, muitos foram para lá, alguns até com um soro e sonda. Aí a polícia perguntou o porquê que aquelas pessoas abandonaram o tratamento para ir para lá sem mais, sem menos. Aí um deles falou que todos ali eram apocondríacos, iriam ali para ver se sobreviviam alguns, se sobraria alguns remédios. Para nós sabemos todos que estamos na fase da lambada e do funk, lamberóbica. Um cara me perguntou se eu me casaria com a Carla Perez. Eu falei que casaria, ela não tem nenhuma doença e nem eu, pois eu me casaria sim com a Carla Perez. Aí a pessoa também disse que casaria, que não teria alergia à artista, só a doença. Aí, na mesma hora, eu falei: cara, tu tá mentindo. Tu acabou de dizer que é um cara sadio e vem me dizer que é alérgico à doença? A alergia não é doença, não? Uma mãe ficou puta com o homem que estava comendo o filho dela. Ela falou para o cara tarado: por que tu não vais procurar uma mulher? Aí o cara falou para a mãe do rapaz: e desde quando que mulher tem pica? Eu tenho uma tia que o nome dela é Thalita, mas o esposo sempre a chama de Lita. Lita pra lá, Lita pra cá, eu também a chamo. Um dia meu tio chegou assim para mim e perguntou se eu conhecia alguém algum eletrodoméstico. Eu falei que conhecia a Arno, GE, Electrolux. Só que na hora em que eu ia embora, minha mãe falou: Zé, eu vou levar o Jacaré de carro na casa dele. Ele, como é nordestino, falou: Valita, Valita, Valita. Um hipnólogo falou para mim: você vai dormir? Você vai dormir? Você vai dormir. Aí eu falei: eu vou dormir com o senhor? Uma vez o cara me perguntou se Dance Hoffman é um homem mandado a Hoffman dançar ou é uma dança alemã. Já anotou e prestou atenção que os políticos falam assim: com o seu dinheiro nós faremos isso, com o seu dinheiro nós... Aí eu digo: com o meu dinheiro não, cara, tá maluco? Eu confesso que tu és uma pessoa maravilhosa, Jacaré. Não confessa comigo não, cara, porque eu não sou padre. E também vou falar para todo mundo. Uma vez eu conversei com um homem que ele disse que era sem problema, que ele não levava problema para casa. Aí eu perguntei como poderia. Ele falou que trabalhava nos fundos da casa e que não levava problemas de casa para o trabalho e vice-versa. O jogador de futebol, Donizete, tem um nome de mulher, Dona Izete. Todo crente frouxo é um católico apertado. O povo libanês é um povo tão mesquinho, mas tão mesquinho, que até para pagar em casa, cagar em casa, eles são bons. Você vai na casa deles, você vai na privada e você vê aqueles cagalhões grandes, bonitos, corados, marrons, alguns pretos que nem quibe, alguns grossos. Agora, quando eles vão fazer exame de fezes, eles levam um pedacinho que mais parece um mini quibe dessas lojas de R$ 1,99. Tu vê, até para dar merda, os caras são mesquinhos. O ceifador cortar alguma coisa ou corta a dor? Eu conheço uma portuguesa que todas as vezes que eu vou vender alguma coisa para ela, e ela diz: Jacaré, a coisa está ruim. Uma vez eram 21 horas, eu vinha passando por ela no Largo dos Pilares, ela falou: o negócio está ruim. Veja bem, Jacaré, se tu passares agora em Madureira, tu podes ver, as lojas estão todas fechadas, todas foram à falência.
Aí eu falei, claro que estão tudo fechado, uma hora dessas, quase 22 horas, a senhora quer que as lojas fiquem abertas até as 24 horas, minha senhora, e hoje é domingo. Geralmente quando um rapaz vai casar com uma moça e vice-versa, o rapaz quer conhecer a mãe e o pai da moça. O rapaz pediu as referências da moça através do pai da moça. O pai da moça fez um maior elogio da filha, você vai ter uma virgem que não é santa, vai ter uma mulher para sempre. Eu dei uma boa educação a ela. Ela sabe cheirar cocaína, endolar pó, quebrar pedra de crack, sabe cheirar cola. Ela não sabe fazer café, não sabe lavar louça, não sabe tomar banho, não sabe trocar a fralda do meu filho mais novo, agora sabe dar muita fraude. Foi essa educação que eu dei para ela. Um nome que, se nós formos passarmos do masculino para o feminino, resultaria no verbo confiar, que é afiar, fazer filho, passar energia por dentro do fio, Sofia, dar credibilidade, fiar a energia elétrica, estar sempre por dentro do fio, só fio. Eu quero que você me diga o nome de um pássaro que ele mesmo, sem te conhecer, ele te ama, ele gosta de você, ele é um pássaro grande, ele é colorido, e alguns deles, em determinada cor, está em extinção. Tem um município do Rio de Janeiro que faz lembrar o nome dele, tem até uma praia, uma lagoa, Araruama. Uma ocasião, vinha passando um homem homossexual em frente a uma cutelaria, essas lojas que amolam facas e tesouras, enfim, objetos cortantes. Aí a bichinha chegou, parou, entrou na loja e falou assim, alô moço, o senhor afia qualquer tipo de objeto cortante? Aí o homem, muito sério, falou, afiamos sim. Aí a bichinha, falou, vocês afiam pinto de gilete? Chegou uma senhora num bar, ela deveria ter uns 45 anos de idade, todos bebendo cerveja no bar. Ela chegou para o dono do bar, chefia, me empresta a chave. Aí o dono do bar, atenciosamente, entregou a chave do banheiro. Aí ela perguntou ao dono do bar, vem cá, tem papel? O dono do bar disse que tinha. Ela perguntou, tá onde? Ela procurou até no banheiro dos homens e não o encontrou. Só que o rolo de papel estava em cima da descarga. Aí o dono do bar, muito ignorante, falou assim, ora, tá aí o dono do bar, falou, tá aí em cima da sua cabeça. Sabe que a mulher passou a mão na cabeça e não encontrou papel? Claro, o papel estava acima da sua cabeça, não em cima da sua cabeça. A mesma mulher foi num banheiro na Lapa e pediu a chave. O português deu, só que dos homens. Chegando lá, ela voltou alegando que não tinha privada. Aí, o português, muito educado, falou que pensava que ela era um travesti, se desculpando e dando outra chave. Certo dia, uma mulher foi comprar calçado para seu filho numa loja comercial. O vendedor perguntou o número que o filho dela calçava. Meu filho tem 12 anos de idade e calça 46. Aí o vendedor se espantou e falou, puxa, seu filho novo já é pé de mesa, imagina quando ficar grande, vai ser pé de cristaleira. Uma ocasião, um homem foi numa emissora de rádio, num programa, a jornalista orientou o homem na parte de aposentadoria. Ela escreveu uma carta e falou que se ele tivesse direito, ele se daria bem, ele se aposentadoria o mais breve possível. Aí o homem fez tudo como a jornalista pediu. No dia da aposentadoria, o homem realmente tinha direito.
Só que ele ficou impedido de receber o primeiro pagamento. Na hora que o caixa pegou o dinheiro, o documento que era o comprovante de pagamento ao beneficiário, quando o caixa viu o homem assinando o documento com a mão esquerda, recusou-se a pagar, alegando ele não ter direito, pois ele era canhoto, não era direito, nem tinha direito. Quando uma pessoa mentirosa fala uma mentira para uma pessoa verdadeira e a verdadeira não acredita, é sinal que ambas falaram a verdade. O nome de uma cidade de São Paulo que tem o nome de um animal é Jacareí. Uma vez um homem chegou num consultório médico com o bigode todo amarelo. Ao médico falou: o senhor tem um bigode branco, mas eles estão amarelos? O senhor tem os cabelos brancos, mas eles estão amarelos? O senhor está com esse amarelo porque o senhor fuma charuto, cigarro, crack, maconha e fuma demais? Isso é o problema da nicotina aí, meu paciente falou. E o paciente falou: e o que eu devo fazer, doutor? Aí ele falou: olha, o senhor tem que cortar o cigarro. Aí a nicotina vai sair do seu cabelo. Aí já que o médico falou que tem que cortar o cigarro, tudo bem, o médico não receitou nenhum remédio e tudo bem, nenhum remédio dermatológico. Nisso, o paciente saiu do consultório e pediu no centro cirúrgico uma tesoura, tirou do bolso um cigarro e começou a cortar o cigarro aos poucos. Um homem entrou num botequim para mijar, um começou a olhar para o pau do outro, um ficou furioso e falou: qual é? O que está olhando para o meu pau? Por um acaso você é médico? Aí um respondeu: médico nada, eu sou bicha mesmo. Você sabe o nome de um inseto que tem tudo a ver com o cabelo e cabeleireiro? É o barbeiro que transmite a doença de Chagas, que não é Freitas, porque ele não morreu desta doença. Isso eu garanto. Um leigo, ao ouvir o nome de um remédio chamado cepacocaína, ele perguntou se era uma cepa, uma pica cheia de cocaína. Como que gato é água? É crime? Como que gato é água? É crime? Se gato não gosta de água, mas água gosta de gato. Um português que criava gato colocou comida para o gato. Aí o gato começou a miar. Ele falou com o gato: por que estás a miar, a me olhar? Eu já não te dei comida? Aí o gato falou assim: ora cacete, eu estou miando. Aí o gato respondeu: ora cacete, eu estou miando porque não estou latire cacete. Gato inteligente, gato que fala. Se tocar punheta fizesse mal para o pulmão, coitada da Amazônia. É fácil um surdo dizer que não ouve, difícil é um mudo dizer que é surdo. Uma ocasião, um homem burro entrou num ônibus em Portugal e tentou assaltar um homem. O ladrão estava com um relógio de ouro no pulso. Nisso chega a polícia. Só que no interior do ônibus, tinha um português malandro que já tinha vivido no Brasil. Conhecia a malandragem carioca. Quando a polícia abordou o ladrão, o outro ladrão gritou: seu polícia, esse relógio é de ouro que está no pulso dele, é meu. No mesmo momento, os policiais, que eram um burro, tomou o relógio e o dinheiro que estava no bolso do ladrão e passou para o outro ladrão. Entre os dois ladrões tinha dois otários, um polícia e um ladrão. Quando eu, Ronaldo Jacaré, falei no rádio que virei mulher, um monte de gente me mandou um e-mail perguntando se eu era travesti, se eu era transformista. Aí eu expliquei que eu estava transando com a minha namorada. E uma hora eu estava na frente, outra hora eu estava atrás. Teve uma hora que ela não quis virar. Aí eu virei mulher do verbo virar, não do verbo olhar. Uma ocasião, eu entrei no ônibus e vi um rapaz ouvindo Walkman
ele estava sentado lá na frente, eu estava sentado lá atrás. De repente chegou um ladrão, roubou o Walkman dele e ele não falou nada. Interessante que ele não falou nada. Sabe o que é que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Em Portugal, os portugueses querem imitar os brasileiros. Os brasileiros têm mania de querer, quando as pessoas não têm recuperação, eles mandam para a colônia agrícola para plantar. Em Portugal, descobriram que um preso condenado a 30 anos estava plantando maconha dentro da colônia agrícola. Conclusão, a pena dele, que não era de ave alguma, foi reduzida no bom sentido português para 60 anos. 2 viadinhos passaram em frente a um hotel e viu a placa alugamos quarto para casal. Os 2 entraram, mas foram barrados na portaria. Um deles falou para o porteiro: moço, eu sou fêmea e ele é macho, deixa a gente entrar? Uma vez um homem rico, vendo um mendigo descalço que não tinha um par de sapatos para calçar, falou consigo mesmo: puxa vida, aquele mendigo não tem um par de calçados para calçar e eu tenho mais de 10 mil pares. Resultado, sabe o que o homem era? Para vocês ele era colecionador? Não, ele era dono de loja de calçados. Sabe a diferença do católico para o crente? Já há uma grande diferença. O católico chega na igreja, o padre falando, ninguém dá atenção. Os homens ficam olhando para as pernas das mulheres, sentam juntos, bem jornal na missa, fala bem, lê jornal na missa, fala de novela, futebol. Já o crente não. O crente vai para a reunião aprender bem, bota em prática, acorda cedo, trabalha muito. O católico só vive rezando, fazendo aquela reza, murmurando, parece que está gemendo de mal com a vida. Agora, o crente não. Quando ele ora, o mar se abre, ora forte, bota os demônios para correr para fora, expulsa os demônios que não tem, mas eles acham que tem. Agora, os católicos falam baixo. Agora, no dia de pedir aumento, os católicos tiram uma de crente. Fala alto, rapaz. Parecia que o mundo ia se acabar. E você já viu o mundo se acabando? Uma ocasião, um homem pobre, bem pobre de maré de si, na hora um homem pobre foi na casa de um homem rico português. Na hora do almoço, o homem rico chamou o homem pobre para almoçar e o homem pobre, todo entusiasmado, quando viu aquela mesa cheia de comida, chegou para o homem rico e falou: eu nunca comi essa comida tradicional, bacalhau à moda, ao Zé do Pipo, diversos temperos. O pobre era um homem religioso, era devoto de Frei André e era católico diabólico romano. Num dado momento, ele falou, o homem rico: como tu sabes que toda bacalhoada tem que ter feijão fradinho? Tu vais comer feijão fradinho? No mesmo momento, o homem pobre virou evangélico e falou: eu não vou comer fradinho, coisa nenhuma, eu sou crente e crente não gosta de frade, eu não vou comer frade. Uma criancinha para a mãe falou: mãe, eu quero fazer cocô. Mãe, quero fazer cocô. Mãe, quero fazer cocô. Ah, rapaz, a mãe, muito ingênua e muito burra, vendo a criancinha falar, a criancinha queria fazer necessidade fisiológica, evacuar, defecar, cagar popularmente. A mãe, quero fazer cocô. Mãe, quero fazer cocô. Aí a mãe tinha ido no banheiro poucos minutos antes, mas como o barraco é pobre, não tinha descarga, ela deixou a merda boiando. Aí a mãe, ouvindo aquela frase, mãe, quero fazer cocô, ela foi na privada, pegou um cagalhões grossos e comprido e deu para a criança comer. Resultado, a criança ficou com vontade de fazer cocô, mas conseguiu comer cocô.
Bem, nós estamos no mês de agosto, pois é mês de agosto, mês de vacinação, mês de dar vacina nos animais. A saúde pública se empenha nessa campanha para vacinar cães e gatos, animais silvestres como mico, morcego. Os portugueses, quando pegou os prospectos da saúde pública e leu, pois na casa dele tinha gato, macaco, cachorro. Aí quando ele viu que morcego tinha que ser vacinado, ele ficou meio cabreiro, né? Porque o morcego transmite a raiva para o cachorro. Eu tenho um tio judeu que é tão duro, mas tão pão duro, que ele é formado em matemática. Ele é tão pão duro, mas tão pão duro, ele é professor até para dar aula. Ele é pão duro até para dar aula. Ele é pão duro, ele não dá aula, ele vende aula. Uma mulher foi fazer um exame de Papa Nicolau, esse exame ginecológico. Aí quando o médico falou que ela teria que fazer o exame de Papa Nicolau, aí ela perguntou se existia Papa com nome de Nicolau, e o Papa XVI já foi extinto. Uma mulher, ao me encontrar na rua, me perguntou por que o meu apelido era Jacaré. Eu falei que era Jacaré porque me defendia com o rabo. Aí ela me perguntou: vem cá, o senhor não quer ir lá para casa, não? O meu marido se defende com a pica. Certa vez tinha um intelectual tomando vinho, tomando licor, tomando uísque, um bêbado quieto, dormindo em pé, de rosto no balcão. Tinha outro bêbado, mais ou menos, né? Aí o homem intelectual falou assim: eu vou sacanear esse bêbado que está dormindo. Alô, você aí, acredita em reencarnação? O bêbado: nem estava aí. Outro rapaz que estava tomando uma cachaça, que não estava tão bêbado assim, olhou assim, esses tipos de gente que não é chamado na conversa, mas é intrometido. Aí falou: eu acredito em reencarnação sim. A conversa não era com ele. Ele insistia em afirmar: eu acredito em reencarnação. O intelectual era judeu, comprava e não pagava ninguém. Aí o homem sacaneou o cara: quer dizer que tu acredita em reencarnação? Aí ele chegou para o cara e falou: então tu me empresta esse teu cu nessa vida que eu te devolvo na outra. Um amigo meu falou que estava com mal de Parkinson. Eu falei: vem cá, tu não estás com bem de Parkinson, não? Até aqui, correspondente à fita número 41, música do Zé Rainha, Moacir Franco, Dalva de Oliveira. Parentes de presos políticos desaparecidos, tortura nunca mais. Parentes de ex-alcoólatras, tortura nunca mais. Só se dá educação com amor, Paulo Freire. Só se aprende a amar através da palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, Ronaldo Jacaré. O motorista de carro viu escrito assim em cima da loja: fazemos lubrificação, trocamos o óleo e fazemos limpeza de bico. Aí ele desembarcar perguntou o dono se ali poderia limpar ou dar um jeito no bico da mulher dele. O homem da loja falou: meu senhor, vá procurar um mastologista. Aí o cara falou: não é o que o senhor está pensando, é que quando eu dirijo, quando eu brigo com ela, ela faz biquinho, o bico dela cresce, fica grande e ela chega até babar. O cara que estava com um LDL, o mau colesterol alto, foi no médico lá. Ele foi interrogado pelo médico. O médico perguntou a ele se ele comia muita gordura. Ele falou que se alimentava muito bem e que ela, nutricionista, e que ele passava para os seus pacientes, ele praticava. Mas o médico falou: pelo seu exame, dá para ver que o senhor está consumindo gordura. Aí ele falou: só se for minha mulher de 120 quilos. Quem é que disse que fumar cigarro é um passo para fumar maconha? É quem chupa a buceta é um passo para chupar um pau.
Eu, quando cheguei para entrevistar o artista plástico em 2010, na Unidos da Tijuca, perguntei se já tinha o enredo para o próximo ano. Ele falou, tenho sim. Aí eu perguntei, posso saber? Ele falou, sabe o quê? Adivinhe, adivinhe. Ele me falou, segredo. Imagina se a cerveja fosse branca, a mulher chegando no bar para levar o marido para casa e aí falava, tá tomando cachaça, né? Seu sem vergonha. Aí ele, não amor, é só uma cervejinha. Computador de pobre é lan house, telefone celular é maquininha de caça-níquel. Aquele que é honesto cuida de sua honestidade, aquele que é desonesto que cuide de sua honestidade. A neguinha na rua em que eu moro fez uma tatuagem no corpo de um jacaré. Ela pintou com tinta branca para sobressair. Existem pequenos momentos em que os mentirosos falam a verdade, assim como existem momentos em que o verdadeiro nem sempre sabe se expressar. Dois amigos, um conversando com o outro, cara, que mulher linda, olha, só que japonesinha, olha só, do bairro dela em Tóquio, deve ser a mulher mais linda, não é? Se eu pego ela, agora eu nem sei o que eu faço. O outro, amigo, casa, cara, tu bebeu? Claro que sim, nós estamos bebendo. O outro amigo, cara, aquela mulher não é japonesinha, ela é mongoloide. Me perguntaram se eu queria casar com uma mulher podre de rica. Aí eu falei que tá doido, cara? Cara, que não, claro, evidente, como que eu vou casar com uma mulher podre de rica? Aí o que eu quero é uma mulher boa, ou madura e de riqueza. Agora, podre de rica é ruim, hein, cara? Um conhecido meu falou que levou a filha dela para o psicólogo que se dizia com a síndrome do pânico. O psicólogo conversou em particular com a filha dele e não constatou nada. Depois, o pai explicou que a filha não queria ver outra programação na TV, só queria ver o pânico na TV. Um dia desses, eu numa sala de aula, li uma matéria em voz alta, que estava escrito no jornal, que o Brasil importaria trens de metrô da China. Aí os portugueses que estavam sentados ao meu lado falou, mas como pode trazer trem da China para o Brasil? Será que existe terras que faz fronteira com o Brasil? Aí eu, como era o único português brasileiro numa sala de aula em Portugal, falei, seu burro, os vagões vêm desmontados e vêm de navio, e vai de navio. Me perguntaram se eu gostaria de comprar camarão limpo. Aí eu falei que sim, camarão sujo, nem pensar. O pastor na igreja entrevistou a mulher. Ela falou que o filho estava desempregado e que tinha arranjado um emprego. Aí o pastor perguntou se ela estava feliz. Ela falou que sim, não que estava infeliz. Aí o pastor sim, espantou e perguntou o porquê. Ela respondeu que o filho atualmente está ganhando 5.000 dólares por mês e que queria que ele ganhasse 15.000 dólares por mês. Eis aqui a razão. Existem pai que é verdadeiro pai padrasto, e também existe mãe que são mãe madrastas, que são verdadeiras mães, assim como existe padrasto que são falsos pais. O paciente chegou no médico e falou que estava broxa, o pau não subia. O médico falou que ele teria que pensar em sacanagem, a não ser um pau de sangue, encher o pau de sangue, que aí o pau subia. Ele procurou uma mulher menstruada, enfiou o pau nela, mas o pau não subiu. Um homem, ao ouvir no rádio a entrevista com o médico, esse médico falou que as pessoas, para se livrar do diabetes, é uma doença que nos mata mais do que problemas cardíacos. O homem deveria, todas as vezes que fosse urinar, provar um pouco de sua urina. Caso estivesse meia doce, seria sinal de glicemia alta. Se não me engano, é diabetes.
esse deveria comer uma pitada de sal para controlar a glicose, pois o paciente era português, sentiu a urina doce, para desadoçá-la, ele comeu 1 quilo de sal, mas não deu tempo de consultar um cardiologista. Quem mandou ele nascer em Portugal morreu bem na hora de ir para o pau. É um problema esses portugueses. Uma pessoa que veio a morrer, será que essa pessoa saiu de algum lugar e veio para cá para morrer? Ou morrer por lá mesmo, em outro lugar?